hoje de manhã nós vamos ver a primeira parte, e eu quero colocar como uma sequência. Você já tem aí o spoiler, né? Você já sabe do texto, conhece. Nossos visitantes, quem sabe, um ou outro não sabe. Mas aí nós vamos dar continuidade à noite. Mas vamos olhar pelo mesmo tema, a parábola do semeador. Lembrando que as parábolas são histórias contadas por Jesus, são ilustrações que tinham como objetivo esclarecer aos discípulos o ensino de Jesus. E nem sempre era uma história, um fato ocorrido, mas Jesus usava da linguagem do dia a dia. Ele falava de coisas que o povo conhecia, então por isso havia a possibilidade da associação daquela história que ele contava com fatos e coisas que precisavam ser aprendidas. Mas, na verdade, nem todos entendiam. E nós vamos ver porque aí na nossa caminhada. Nem todos entendiam, e, na verdade, até mesmo os discípulos tiveram um tanto de dificuldade no início desse modo didático do Senhor Jesus explanar a respeito dos princípios do reino. Veja aí o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 13. O Senhor Jesus, aí no mesmo contexto, então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Vamos nos lembrar que Jesus chamou alguns homens para andar com ele. Então, pela história e avaliação em Atos dos Apóstolos, com a caminhada de Jesus, o desenvolvimento do seu ministério, havia aí um grupo de mais ou menos 500 pessoas que andavam mais próximas seguindo a Jesus, estavam no meio das multidões. Dessas 500, 120 eram aqueles que serviam com mais proximidade, mas o foco de Jesus eram os seus discípulos, os 12 a quem eles havia chamado. E o Senhor Jesus fez isso através do discipulado. Jesus chama, Jesus começa então a influenciar a vida deles, e aí então os ensinos de Jesus vão ser agregados ao raciocínio, ao tipo de mentalidade dos discípulos, através do discipulado, e este é o modelo que ele deixou para nós. Então, segundo o cronograma que nós temos na Bíblia, esta aqui é a primeira parábola, presbítero Ângelo, de mais ou menos 40 parábolas que ele haveria de contar, aí ajuntando os 4 evangelhos. E ele ensina sobre os princípios do reino. Eu não coloquei na projeção, mas o mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 15, conta a respeito de 3 parábolas. Da ovelha, da moeda, do filho pródigo. Olhem, porque eu quero trabalhar nessa sequência aqui juntamente com o pastor João Paulo, para a gente trazer uma visão na caminhada para a igreja. Então ele usava muitas vezes de parábolas para falar de assuntos profundos, como por exemplo em Lucas 15, ele fala do amor de Deus que procura, que busca aquele que está perdido para salvar. Contando essa parábola, aí está o pessoal ali navegando, né, com a cabeça em outro lugar. Se estivesse no dia de hoje, alguns, quem sabe, no celular, fora daqui, lá para outro lugar. A multidão não entendia, mas havia o foco de Jesus nos discípulos. Ele conta sobre joio e o trigo, para falar sobre a igreja visível e invisível, doutrina que nós temos, e para preparar os seus discípulos quando estivessem guiando a igreja para o retorno dele, a volta dele. Então, Jesus estava sempre com a intenção de formar nos seus discípulos a visão do reino. Ele foi perseguido. Jesus fosse hoje, ele seria cancelado, ele seria alvo de prisão, de processos, gente que trata da justiça bebendo da injustiça, estaria atrás de Jesus, porque ele está falando falava de coisas que ia na contramão, e ainda nos dias de hoje vai com o pensamento mundano. Então, o que é que Jesus fazia? Quando tinha chance, ensinava na sinagoga, mas na maior parte, Jesus era peripatético, e não é uma palavrão, não. Peripatético é aquele que ensina enquanto anda, não é? É um estilo de ensino. Então, Jesus andava, caminhava, o foco eram os discípulos, mas havia uma multidão em volta dele. Então, vamos olhar aí para o texto sobre a parábola do semeador, essa primeira parte. Olhe comigo aí o versículo 4, a primeira parte, a parábola do semeador. Então, em primeiro lugar, a multidão sempre quer novidade. Olha aí comigo na sua Bíblia, Lucas 8, a primeira parte do versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Por onde Jesus andava,
a multidão estava atrás. Abra comigo aí, ou acesse comigo, o início de Lucas capítulo 8. Início, veja aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo traçaram o projeto da salvação. Não foi um plano de última hora. Deus não foi desenvolvendo por etapas de acordo com a necessidade do ser humano. Ele já tem tudo pronto no seu projeto de salvação, no seu programa de salvação. Então a agenda do Filho obedecia àquilo que estava estabelecido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo desde toda a eternidade. Veja aí Lucas 8, versículos 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, Jesus vivia proclamando as boas novas, os princípios do seu reino, mas também fazia sinais, fazia milagres. A multidão está atrás disto. Quando nós olhamos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no contexto desta palavra, na qual nós vamos meditar agora de manhã e à noite, nós vamos ter a informação através de Mateus, veja aí Mateus capítulo 2, versículo 23, que Jesus morava numa casa. Jesus tinha um endereço, tinha o CEP, a rua, se fosse nos dias de hoje, havia uma localidade, e nós lemos aí em Mateus 2, 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. De vez em quando você ouve o pastor João Paulo dizer, Jesus Cristo de Nazaré. É uma marca, Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes alguns questionam, né? Mas Jesus Cristo, ele está se referindo a isso aqui. Ele morou em Nazaré, esse episódio foi em Nazaré. Podemos recorrer aí a esta informação no texto paralelo que está em Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então ele estava em Nazaré, sai da casa dele, onde os vizinhos já conhecem, e quando ele se dirige à beira-mar, a multidão já está ali. Sabe por quê? Porque a multidão quer novidade. Jesus já tinha deixado isso claro. Estava atrás de pão, estava atrás de milagres. Olha, Cusa, a esposa dele, Joana, vai estar lá. Nós queremos ver alguém, sabe, do âmbito real estará presente. E Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios, lembra da luta espiritual, da ordem de Jesus, e aquela mulher vociferando, aquela mulher se debatendo, foi livre dos 7 demônios. Susana, a rica, ela é rica, ela vai estar lá. Então muitos estavam atrás da novidade, por isso seguiam a Jesus. É em função disso, irmãos, que a multidão sempre é manobrada. É em função disso que desde todos os tempos a multidão está atrás daquilo que veio, do que houve. No caso de Jesus, estavam atrás do Filho de Deus e não há nenhuma falsidade, mas a multidão já tinha seguido outros falsos cristos no contexto de Jesus. Enganava com truques. Hoje nós temos a televisão, nós temos edição, hoje nós temos a política, temos a propaganda, temos as fake news, que manobra a multidão, que faz da multidão, sabe, um joguete e leva para onde vai. A multidão sempre está atrás de novidade. A multidão sempre está atrás daquilo que pode ver. A multidão quer a novidade, porque isso dá um certo sentido, mas por alguns momentos, porque a multidão não está a fim de pagar o preço. Vamos ver lá em João 6, num texto que eu também não coloquei aí, mas Jesus, depois de multiplicar o pão, começa a falar do sacrifício, da linguagem sacrificial, e aí então a palavra de Deus diz que muitos da multidão saem, e Jesus então inquire os seus discípulos, vocês vão também? É quando Pedro faz aquela afirmação de que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Ele é a pedra de esquina, pedra angular. Isso vai criando um certo sentido na mentalidade dos seus discípulos. Eles estão na multidão, mas Jesus está ensinando a eles que ele chama os discípulos, ele chama a igreja para andar não como uma multidão atrás de coisas,
mas porque ouve a voz do bom pastor. Em segundo lugar, olhe comigo o restante do versículo 4 e o versículo 5, sobre a parábola do semeador, nessa primeira parte. É preciso ouvir Jesus sem o barulho da multidão. Disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. Criançada, atenção agora, você sabe o que é parábola? Pergunta depois para o papai e para a mamãe explicar melhor. Quem sabe hoje lá na classe, no ministério, eu sei que alguns sabem, mas alguns outros podem não saber. Então, criançada, vocês estão hoje aqui fazendo parte do culto, porque a intenção é que vocês participem e acompanhem esse momento da mensagem, e que vocês depois olhem para esse momento da Santa Ceia e aprendam aquilo que é o significado. Pais, nós somos chamados para isso. Jesus está apertado pela multidão. Jesus tem que fazer de um barco o seu púlpito para poder ensinar, mas ele não se deixa enganar pelo movimento das massas. Ele não se deixa enganar pela curiosidade humana, porque o seu foco era os seus discípulos. Por isso, ele começou a ensiná-los com uma parábola. Veja aí o texto paralelo de Mateus capítulo 13, versículo 2. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia. Então Jesus começa a contar a parábola no contexto que nós temos ali, paralelo de Mateus. Mas para compreender as parábolas de Jesus, era necessário conexão com Jesus. Ela precisa estar ligado, ela precisa estar antenado em Jesus, e não no sentido de uma amizade. Hoje, na minha classe, nós vamos meditar um pouco sobre isso nas Boas Novas, mas não somente no sentido do apego, de achar ele legal, o espírito iluminado, aquele que está acima dos outros, um homem especial. Ele é Deus, ele é o Deus encarnado. Ele está falando de coisas que ouviu na eternidade, no conselho da Trindade, e está compartilhando isso nesse momento agora com o povo, com os seus discípulos em meio ao povo. E nós podemos concluir que os seus discípulos, no início, estavam com uma multidão. E nós vemos isso de vez em quando. Jesus os repreende. Homens de pouca fé, timidez da fé, até quando vou aguentar vocês? Repreende Pedro, de certa vez, dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Os discípulos estão no início da caminhada. Lucas capítulo 8, no versículos 9 e 10, no mesmo texto que nós estamos lendo, um pouquinho aí para frente. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O pano de fundo que nós podemos construir para entender este momento, encontramos lá em Mateus capítulo 13, versículo 10. Pergunta dos discípulos: por que lhes falas por parábolas? No contexto de Marcos capítulo 4, versículo 10, quando Jesus ficou só, neste momento, irmãos, é que rola o ensino para o discípulo. O discípulo pode estar até com a multidão. No início pode olhar até como a multidão olha, pode se comportar até como a multidão se comporta, mas é preciso estar totalmente convertido ao Senhor Jesus. A mente totalmente embebida daquilo que vem da mente do Senhor. O coração totalmente tomado e pulsando na mesma cadência, na mesma sequência que o coração de Jesus. Nós temos mais palavras de Jesus sobre o seu método de ensinar através de parábolas, lá em Mateus capítulo 13, versículos 12 a 17. Veja aí comigo. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ele está se referindo a Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Duro discurso de Jesus nesse momento. Ele está com a multidão, ele está falando, a multidão tem uma intenção, quer ver coisas. Jesus está falando com os discípulos aqui, irmãos, a respeito da eleição e da salvação. Doutrinas que nós estamos estudando não vão ser abordadas nesse momento no púlpito, mas o que nós precisamos entender é que os discípulos de Jesus têm um comportamento, são chamados a terem um comportamento diferente, porque vão ver com os olhos espirituais e vão ouvir com os ouvidos espirituais, de tal modo que a palavra de Deus penetra de uma forma misteriosa e então mostra o propósito de vida, capacita e mostra os dons, os talentos e tudo aquilo que nos é dado para desenvolver a nossa vida espiritual. A multidão não consegue alcançar porque está tanto cega como também surda diante das coisas espirituais. E a palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas pela mente e pelo coração do homem e da mulher espiritual. O carnal não pode entender essas coisas, por mais que seja explicado. O carnal quer ver coisas, o carnal quer ver movimento, o carnal quer ver status sendo exaltado. A multidão que agora está aí à volta de Jesus e querendo ver manifestações de Jesus, seria a mesma multidão que mais tarde estaria enganado pela manobra da época, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Nós vamos voltar à noite para continuar a nossa meditação sobre essa parábola, indo lá do versículo 5 ao versículo 15, mas eu quero concluir aqui, trazendo aplicações para a nossa vida. Precisamos concluir essa primeira parte, de modo que, vindo para a Santa Ceia daqui a pouco, né, ou indo para o Ministério Infantil, possamos sair daqui com essa mensagem clara no nosso coração. Jesus encerra o conto dessa parábola. Antes de explicar, Jesus encerra lá em Lucas capítulo 8, versículo 8, parte B, usando as mesmas palavras que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nas cartas que na visão Jesus deu a João, e era para as 7 igrejas. Jesus diz, a palavra diz: dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos estavam ali, nesse momento, sendo preparados por Jesus, e na caminhada com Jesus, então, vão assimilar o ensino, e quando o Espírito Santo, lá em Atos 2, é derramado sobre eles, a vida espiritual desses homens e mulheres se tornam vidas abundantes no projeto de Deus em andar com a igreja, da qual nós fazemos parte no dia de hoje. O que é que nós podemos aplicar na nossa vida através da meditação nessa primeira parte? Não seja como a multidão. Não se deixe enganar pela tolice da multidão. E eu quero fazer um desafio a você. Leia a pastoral do nosso boletim. Todos comprometidos na missão. Se comprometa juntamente com seus irmãos. A multidão está aí. E a multidão cada vez mais procura, sabe, um caminho. E nós não discutimos isso ainda no conselho, mas vai ficando claro que esta igreja não vai se envolver com metaverso, mas um instrumento da multidão. Novidade mais novidade. Tudo que puder ser usado como recurso para afastar o presencial, a comunhão, isso é uma armadilha, irmãos, é a multidão. São as novidades da multidão. Se comprometa juntamente com seus irmãos. Olhe para a nossa base bíblica, que é a grande comissão, que está em Mateus 28, versículos 18 a 20. É com você isto. Não é uma coisa do planejamento, algo que veio da cabeça dos pastores, abençoado pelo conselho, já compartilhado com as lideranças da igreja. É com você, é comigo. Se agarre ao que está sendo ministrado no púlpito. Se agarre àquilo que está sendo ensinado nas classes da escola dominical. Se agarre às meditações e ministrações nas sociedades, nas suas departamentais, nos seus estudos bíblicos. Não fique somente ouvindo ou caminhando como a multidão. Você é chamado para ser discípulo, você é chamada para ser discípula de Jesus. Não fique como a multidão. Arregace as mangas. Se envolva no trabalho.
Segundo lugar, ouça com o espírito e com o coração. Pense nisso seriamente. Eu tenho ouvido de fato o que o Espírito Santo me fala através da palavra. Nas leituras que você faz diariamente, você ouve o Espírito Santo falando com você. A sua vida tem sido mexida e mudada de alguma forma. O que é que Deus tem dito através da palavra? Viva esta mensagem do Evangelho. Viva aquilo que tem sido colocado diante de nós. Multiplique através do seu testemunho. A igreja não anda, a igreja não caminha, a igreja não cresce. Então eu olho para isso aqui e eu preciso ouvir com o espírito e com o coração o que é que eu estou fazendo para que a igreja caminhe, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. Olhe para o nosso tema. O Evangelho, as boas novas que transformam, isso é com você. Olhe para a nossa missão, chamados para servir, evangelizando e discipulando, isso é com você, isso é comigo e com você, isso é conosco. Obedeçamos a Cristo Jesus. Ele continua falando nos dias de hoje. Irmãos, nós temos versões da Bíblia das mais variadas. Houve até um fato interessante aqui, e foi com o presbítero Edmilson, não é? Ele estava aí ouvindo a mensagem, em determinado momento eu disse, agora lançaram a Bíblia inclusiva. E a irmã disse, glória a Deus. Aí o presbítero disse, espera aí, irmã, deixa o pastor explicar, porque a Bíblia inclusiva é uma versão que retira passagens sobre a sexualidade. É um truque. Não pegue a Bíblia aí e você vai acreditando já nessa Bíblia. A única Bíblia que não tem erros é aquela que foi escrita pelos homens santos de Deus. Cuidado com as traduções, cuidado com as interpretações, cuidado com as novidades que estão sendo lançadas para enganar a multidão que está num caminho achando que é o caminho certo, mas não está ouvindo a Jesus. Ouça Jesus no seu espírito, no seu coração. Ouça a mensagem de hoje, sabe? Marca aí, fala com seu cônjuge, com seu filho. Criança, vai lembrar o papai e a mamãe. Ouça a mensagem de hoje do Disque Paz, falando sobre o tripé da salvação, graça, fé e obras. Olhe para o texto que nós temos para memorizar nesse boletim dessa quinzena, Salmo 90, 17. Nós precisamos ter as obras das nossas mãos, o nosso planejamento, o nosso trabalho, o nosso caminhar, tudo aquilo que nós fazemos, confirmados pela bênção do Senhor. Senão, irmão, será só conhecimento, será só planejamento. Ouça. Divulgue a mensagem do Disque Paz. E mais uma coisa, divulgue aos irmãos do seu relacionamento, para que venham ao culto às 18 horas, para a segunda parte. E Oswaldo, vai ter a segunda parte, à noite. Ah, pastor, mas eu não posso vir porque eu moro longe. Ó, irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara para eu encerrar aqui, porque é momento de Santa Ceia. O pastor João Paulo vai ministrar nesse momento aqui. De uma vez por todas, eu prometo que eu não vou falar mais. Eu sei que o pastor João Paulo tem falado de vez em quando, e os oficiais, hoje, está gravado aí, não vou falar mais. Já pensamos até em parar de transmitir os cultos, sabia, irmãos? Por que é que nós não fazemos? Porque nós temos um diácono como o Valmir, que não pode andar mais mesmo, mas não perde os cultos e sempre está trocando informações a respeito da igreja. Ele acompanha a caminhada da igreja. Casal como Sinésio e Aulineide, lutando contra o câncer, contra a doença, estão em casa, não perdem o culto, estão agora mesmo nos acompanhando, oram pela igreja. É por causa das pessoas, estão aqui hoje? Cadê o Sinésio? Lá atrás, e Aulineide também? Graças a Deus, irmãos. Estão ali, eu não quero exaltá-los não, mas eles estão lutando com problemas de saúde e têm acompanhado, cultuado conosco através de internet. É por isso que nós não vamos interromper as transmissões pela internet. Mas se você está na sua casa, porque está desenvolvendo uma coisa mais ou menos aí, vou ficar em casa, aqui eu fico melhor, estou cultuando como se estivesse lá, você está agindo como a multidão. Você está cultuando virtualmente, quando poderia estar presencialmente com os seus irmãos. Através da internet, cultuam e adoram em espírito e em verdade aqueles que realmente não podem
estar em comunhão com seus irmãos, porque nós somos gente, povo de Deus, o povo mais alegre, mais feliz da terra. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos tocar, nós precisamos nos abençoar, adorar juntos, erguer as nossas vozes em louvor e adoração ao Senhor, como a família da fé. Afaste e rompa, não haja como a multidão, e ouça aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu espírito e ao seu coração. Em nome de Jesus, abaixe sua cabeça, eu quero orar, e o pastor João Paulo vai passar a ministração da Santa Ceia, que ainda vai ser daquele jeito, irmãos. A igreja, os presbíteros ficam aqui, e a igreja vem à frente para participar de uma forma ordeira, sem filas, cumprindo o protocolo da distância. Não precisa correria, não precisa. Vamos fazer como no avião? A pessoa do banco da frente vem, volta. Quando voltar, quem está na sua frente, aí você venha, para a gente evite filas aqui, tá bom? Vamos orar. Deus amado, a tua palavra é viva e eficaz, e o Senhor nos conhece muito bem, sabe das nossas necessidades, e é o teu Espírito Santo que nos ensina. Então, Deus, aplica no nosso coração o que temos aprendido da tua palavra, e mais uma vez eu te peço, Senhor, nos dê a ousadia de vivermos aquilo que nós temos aprendido. Guia o teu povo nesse momento de comunhão, através do teu servo, João Paulo. E fala conosco, Senhor, na continuação da meditação da tua palavra, no culto de logo mais, às 18 horas. Abençoe, Senhor, os professores da escola dominical, que daqui a pouco, com base na tua palavra, trarão ensinamentos, e os alunos envolvidos, Deus, farão parte de uma igreja que quer caminhar, não como a multidão caminha, quer caminhar próxima, íntima do Senhor, ouvindo o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.